Olá, profs! Sejam bem-vindos à Prof Academy. Aqui eu ajudo você, professor, a resolver os problemas do dia a dia e a melhorar o seu trabalho. Eu sou o Felipe e hoje a gente vai falar sobre como você pode utilizar o feedback de uma forma construtiva para aprimorar suas aulas. É inegável que todo bom professor deseja melhorar a sua didática e as suas aulas, mas para fazer isso, a gente precisa encontrar algum mecanismo, que seja fácil de coletar dados e de conseguir comparar resultados. E é importante que o professor busque aprimorar sua prática pedagógica para acompanhar as mudanças na sociedade e preparar os alunos para lidar com os desafios da vida adulta, conseguir inserir elementos dentro da sua aula que sejam capazes de treinar essas habilidades necessárias para a vida adulta e também passar conhecimentos relevantes para os alunos que eles vão utilizar ao longo da vida. A gente também precisa entender como adaptar nossa didática e a metodologia para atender turmas com diferentes gostos, características, dificuldades e assim obter uma resposta mais positiva dos estudantes, porque quando tu traz elementos que condizem, com aquela turma que tu está lecionando, a receptividade é muito maior. Os alunos eles acabam gostando mais do conteúdo, eles acabam participando mais das aulas e observando esses pequenos detalhes. Às vezes aquele aluno que está lá atrás, que nunca participa da aula, que não quer nem saber, quando chega ele coloca os fones de ouvido ou fica mexendo no celular, tu acaba também cativando ele, tu acaba também capturando ele para prestar atenção nas tuas aulas, para participar e para fazer as atividades. Por quê? Porque tu vai trazer essas características que são de interesse da turma como um todo. E além disso, tu vai conseguir preencher muitas lacunas, porque diferentes turmas têm diferentes históricos, têm diferentes dificuldades. Então tu vai conseguir trabalhar essas dificuldades junto com os alunos para que eles consigam entender o conteúdo melhor, desenvolver melhor as habilidades que são necessárias para aquilo que você está lecionando. Além disso, quando o professor procura aprimorar sua prática pedagógica, ele também consegue ajustar o foco da turma, aumentar o interesse, melhorar o comportamento e otimizar o trabalho da turma, tornando o aprendizado significativo. Então, diferentes técnicas podem funcionar ou não, em diferentes turmas. E é por isso que é importante testar e ir aprimorando constantemente a nossa prática pedagógica para conseguir atingir os nossos objetivos da aprendizagem e tornar o ambiente como um todo, dentro da escola, dentro das turmas, que a gente está trabalhando mais saudável. Além disso, a gente, enquanto professor, não pode parar no tempo. A gente precisa crescer profissionalmente como professor, buscando novas soluções aí, como metodologias, tendências, tecnologias dentro da nossa sala de aula. E um dos melhores caminhos para fazer isso é através do feedback. Por quê? Ele é imediato, ele é autêntico e traz diferentes perspectivas do nosso trabalho e outras informações importantes que não aparecem nas avaliações regulares que a gente faz. Tá, mas peraí, o que é feedback em primeiro lugar? É um comentário, é um retorno sobre alguma coisa que, no contexto educacional, pode ser usado para avaliar diferentes aspectos do processo pedagógico, não só o conhecimento, como a gente faz lá nas avaliações regulares, nas provas, nos trabalhos que a gente executa junto com os alunos. Então o feedback ele pode ser usado para avaliar o conteúdo em si, se ele é interessante, se não é, se os alunos estão gostando, para que ele serve, qual é a visão que os alunos têm sobre aquele conteúdo específico, se a explicação tua, no caso do professor, foi interessante, foi adequada, se eles entenderam com aquilo que você trouxe para eles, se a metodologia que você empregou para ensinar aquele conteúdo foi adequada, se a atividade que você trouxe também é adequada, se os alunos gostaram da atividade, se eles entenderam, se eles conseguiram se desenvolver com ela. Também você pode avaliar a postura, dos estudantes dentro de sala de aula ou a sua postura enquanto professor, porque esse feedback ele pode ser tanto de professor para alunos quanto do aluno para o professor. E o feedback ele é legal porque além de levantar pontos positivos e negativos, ele também acaba trazendo observações importantes dos alunos, que como eu disse, não aparecem em outro tipo de avaliação regular. Então, seja alguma intriga que tem ali na sala, seja algum detalhe de uma atividade que os alunos gostaram muito e que eles querem que tu traga de novo, seja alguma coisa que está incomodando eles ali dentro de sala de aula e precisa ser resolvido para que o processo de aprendizagem siga tranquilo. Então o feedback ele é muito versátil nesse sentido. Ele pode trazer diferentes elementos para você avaliar dentro do contexto da sala de aula. E ele pode ser direcionado do professor para os alunos, você dando feedback em relação ao comportamento deles, ao aprendizado, enfim, vários aspectos aí. Ou os alunos, eles também podem trazer o feedback em relação às suas aulas, à sua postura, à qualidade dos materiais que você está trazendo, se eles estão entendendo ou não, como eu falei anteriormente. Então, ele é um jogo de bate e volta, Pode ser feito aí tanto dos alunos avaliarem a aula, o professor, o conteúdo, a aprendizagem, ou o contrário, o professor também pode dar um feedback para os alunos para que eles melhorem também a postura, o comportamento, o estudo deles, a dedicação. Então, quando você, enquanto professor, vai passar um feedback para os alunos, você pode avaliar a postura e o comportamento deles no ambiente escolar e também traçar um paralelo com outros
outros ambientes, porque, eu não vou fazer isso aqui na sala mesmo, né? Porque tem gente que é arrogante e não sai desse mundinho, né? Então tu pode fazer um paralelo com outros casos, com outras situações. Pô, no trabalho tu vai fazer isso aí, quando tu tá num shopping, quando tu tá na praça falando com outras pessoas. Então, dar esse feedback sobre o comportamento dos alunos é extremamente importante para que eles entendam como eles têm que se comportar na sociedade, não só dentro da sala de aula, porque muitos acham que a escola é um mundo diferente, a parte daquele que eles vão viver ao longo da vida deles. Então eles agem de uma maneira totalmente diferente como eles agiriam em casa, por exemplo. Então trazer esses elementos, mostrar para eles que isso não é adequado em outras situações, assim como não é na escola, é extremamente importante. Você também pode dar um feedback para os alunos em relação ao desenvolvimento de habilidades que estão lá na BNCC, né? Raciocínio lógico, interpretação, síntese de informações, resolução de problemas, enfim. Você vai trazer para eles esse feedback, vai falar, cara, esse ponto aqui não tá legal, tu tem que treinar mais, tu tem que estudar mais nessa parte. E dar caminhos, não só dar o feedback, né? Mas dar possíveis caminhos, dar referência para ajudar os alunos a avançarem mais e a se desenvolver melhor nessa questão aí das habilidades da BNCC. E para isso você vai avaliar as atividades e o trabalho dos alunos dentro de sala de aula, né? Não só o resultado final, mas também o que eles estão fazendo ali durante a tua aula. E aí, dependendo do trabalho que você fizer junto com os estudantes, do tipo de atividade, você também pode trazer a questão da compreensão do conteúdo sob diferentes perspectivas. Os alunos entenderam o contexto geral do que você estava trazendo para eles, as aplicações daqueles conhecimentos, eles conseguem pensar em situações específicas onde aquele conhecimento ele pode ser aplicado, ou sob diferentes perspectivas, sejam históricas, econômicas, de diferentes povos. Então, trazer isso para eles também é importante para que eles consigam ter uma visão maior de mundo, né? Incentivar eles a olhar o mundo sob diferentes perspectivas, não só o mundo, mas também o conteúdo que você aborda com eles em sala de aula. E o último ponto importante que você tem que dar como feedback aí para os alunos é o desempenho da turma como um todo. A turma se ajuda, ela trabalha em equipe, ela se organiza para fazer as atividades quando é preciso, como é o comportamento de todo mundo. Então dar esse feedback geral também é importante, não só destacar pontos negativos que precisam ser melhorados, mas também para destacar as virtudes daquela turma, né? O que ela faz de melhor e quais são os pontos positivos que eles têm que manter. E agora o contrário, os alunos dando feedback para o professor, eles podem avaliar aspectos como, por exemplo, a didática. Como é que é a explicação do professor, a linguagem que ele utiliza é adequada, os exemplos, dá para entender direitinho com os exemplos, com as analogias que ele traz para abordar esse conteúdo? Então os alunos eles podem dar dicas de como eles gostariam que fosse abordado esse conteúdo. Não só também destacar os pontos negativos, é importante lembrar isso para os alunos, né? Mas também que eles tragam sugestões de como eles gostariam que fosse. Além disso, a metodologia que está sendo utilizada dentro de sala de aula é adequada para atingir os objetivos da aprendizagem e desenvolver as habilidades relacionadas ao conteúdo? Então, primeiro, você tem que deixar claro quais são esses objetivos da aprendizagem a serem atingidos e quais são as habilidades a serem desenvolvidas. E aí o próprio aluno vai avaliar se ele está conseguindo fazer isso. Eu estou conseguindo entender esse conteúdo? Estou conseguindo desenvolver essas habilidades aqui que o professor falou que são importantes? Então, é mais uma parte de autoavaliação e falar para o professor se aqueles métodos estão sendo adequados para o desenvolvimento pessoal dele. Os alunos, eles também podem avaliar aspectos como a organização da turma, do professor, a quantidade de conteúdo que está sendo passada, as atividades e o ritmo das aulas. Está sendo adequado? Às vezes a gente, enquanto professor, está dando aula ali em 7, 8 turmas, nem está prestando muita atenção no ritmo de cada uma delas, né? Se eles estão conseguindo acompanhar. Então é importante que os alunos, eles também tragam esse feedback pra gente, se está sendo adequado, né, a quantidade de trabalhos que a gente está passando, se o ritmo das aulas não está muito rápido ou muito lento, porque tem turmas que são muito aceleradas, tem turmas que são um pouquinho mais devagar, então a gente precisa fazer um ajuste fino nisso aí, e o feedback dos alunos é extremamente importante para isso. E as atividades que o professor traz são interessantes, são engajadoras, são condizentes com o que está sendo estudado, então é só mais um ponto que os alunos podem avaliar. Além disso, eles podem também trazer críticas e sugestões em geral, não só em relação ao trabalho do professor, mas também da turma como um todo, né? Dos colegas, atitudes, mecanismos que podem ser criados ali para melhorar, seja o comportamento, a organização, né? O trabalho em equipe da turma como um todo, os alunos eles podem colocar ali no feedback que ele vai passar para vocês. E assim, tem várias formas de fazer esse feedback. Ele pode ser direto ou indireto, geral ou específico, e aí você vai adequar a situação, né? Por exemplo, você não vai falar para a turma toda, né, um caso específico ali de um aluno que tem um problema cognitivo um pouco mais sério, então você vai direcionar para ele algumas atividades ou dar algumas dicas de como ele pode melhorar
o estudo, né, a performance dele em sala de aula, você não vai falar isso abertamente para toda a turma. Agora, casos em que é necessário que toda a turma se mobilize em torno de um objetivo comum ou que todo mundo precisa melhorar, aí sim você vai falar abertamente para a turma. E o contrário também, os alunos eles podem falar abertamente para o professor, ou você pode fazer de forma anônima, porque muitos acabam tendo medo, né, de represálias ou de que o professor vai fazer alguma coisa porque ele deu uma opinião que o professor talvez não goste. E é bacana parar alguns momentos para fazer essa troca de informações entre professor e aluno, né? Essa troca de feedbacks toma tempo e isso pode prejudicar também o processo de ensino e aprendizagem como um todo. Então, criar essa cultura do feedback instantâneo, deixar claro para os alunos que eles podem falar, né, no momento que eles quiserem, que a atividade não está legal, que eles não estão entendendo, que o professor poderia explicar de uma forma diferente, já no momento que acontece a situação, é muito melhor para que você também consiga se aprimorar e trazer elementos diferentes para melhorar todo o processo de ensino-aprendizagem. E aí, para aprofundar um pouco mais esses pontos e abordar também diferentes aspectos da aula, você pode coletar feedback dos alunos e passar também o seu feedback para eles ao final de cada período letivo. Isso é importante porque daí você vai ter um tempo para ajustar coisas que não são vistas instantaneamente ali naquele feedback instantâneo. Então alguma coisa mais geral, tipo, nesse trimestre aqui eu acho que o professor ele não fez muita atividade diferente, teve só prova. E a gente gostaria de fazer alguma atividade prática, na disciplina de física, por exemplo, que é a minha. Então, em períodos maiores, fica mais fácil de você avaliar alguns aspectos que instantaneamente não é possível de fazer. Tá, mas como é que você vai passar esse feedback para os seus alunos? Você pode, para facilitar o trabalho, registrar na chamada ou numa tabela ações, comportamentos, o desempenho dos alunos e passar essas informações para os alunos no final do período letivo. Então, você vai fazendo anotações lá, vai fazendo quadrinhos sobre o comportamento, sobre o trabalho deles em sala de aula, sobre ele estar ajudando os colegas ou não, sobre se eles estão dando o feedback deles também para você ou não. E aí, no final do período letivo, você vai parar uma aula, né, ou pelo menos algum momento aí da sua aula para passar esse feedback para eles. E aí é importante que tenha pontos positivos, né? Você traga pontos positivos da turma para incentivar eles a continuar tendo esses comportamentos. Também pontos a melhorar que devem ser observados para o próximo trimestre ou para o próximo período letivo, né? Independente se seja trimestre, bimestre. E sugestões para os alunos, né? Seja aí uma forma diferente de estudar, uma forma diferente de se organizar, dicas, né? De como eles podem fazer isso para que melhore, né, a situação aí no próximo período letivo. E aí, como eu falei antes, tem alguma coisa que acomete toda a turma, você fala isso abertamente, né, para todos eles, mas tem alguma coisa mais específica, mais delicada, que pode gerar um desconforto de falar abertamente, você chama o aluno no privado e fala isso diretamente para ele. Tá, beleza, essa é a forma como você vai passar o feedback para os alunos, mas também é preciso observar alguns pontos para que você consiga coletar esse feedback de uma forma eficiente. Primeiro, tu precisa estabelecer os pontos que vão ser avaliados. Pô, vai ser o comportamento, vai ser as atitudes dele em sala de aula, vai ser o trabalho que ele desenvolve em sala de aula, é ajuda aos alunos, é se ele está gritando ou não, né, o comportamento em geral. Então, depois de estabelecer esses pontos que vão ser avaliados, você vai escolher o método mais adequado para aquela situação, para aquela turma ou para a ocasião que você se encontra. Você pode fazer uma conversa aberta com a turma, cada um pode falar as suas opiniões, expor a sua visão sobre o que está acontecendo. Você também pode colocar esses critérios no quadro e pedir para os alunos escreverem no papel, né, uma escrita livre, ou fazer uma entrevista com colegas com determinadas perguntas, ou colocar um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha. Beleza, essas são as formas mais analógicas de coletar feedback ali no papel, na conversa, numa entrevista, né? Mas tem um outro jeito bem interessante de fazer isso, que eu particularmente gosto bastante, que é usando formulários online. Você faz lá um formulário no Google, faz um QR Code ou manda o link para os alunos e bota eles para responder. Isso é muito legal porque, primeiro, não exige identificação, né? Deixa os alunos mais confiantes para falar o que eles realmente pensam. Isso é interessante porque ali você consegue centralizar todas as opiniões, né, dos alunos em um único lugar. Você não vai precisar ficar virando um monte de folha. Se são perguntas objetivas, você vai conseguir observar esse resultado em gráficos, né? Não vai precisar ficar computando manualmente esses resultados. Então eu gosto bastante de utilizar o Google Forms para coletar feedback dos alunos. E você não exigir identificação nesses feedbacks, seja
seja lá na entrevista que os alunos vão fazer com os colegas, seja no textinho que eles vão elaborar por conta própria ou no formulário online que eles vão responder, isso deixa eles muito mais confiantes para falar o que eles realmente pensam, porque muitos têm medo sim de represálias e por isso é necessário que a gente crie um ambiente mais seguro e acolhedor para os alunos expressarem as suas opiniões. Beleza, você coletou os feedbacks, agora o que você vai fazer? Analisar e interpretar esse feedback para melhorar suas aulas. Primeiro, vai identificar pontos fortes para ver o que você precisa continuar fazendo, né, que os alunos gostam, que é interessante, que funciona, e também oportunidades de melhoria com base nessas respostas dos alunos que você recebeu da turma. E aqui, gente, é importante que vocês separem as críticas construtivas das opiniões pessoais dos alunos e não se sintam desmotivados com o que eles escreveram. Mudar a perspectiva de vocês com as informações que vocês recebem aí é o primeiro passo para você não se frustrar com esse processo de feedback. Então, se o aluno falou, pô, eu não gosto da tua aula porque eu odeio física, cara, tu não vai ligar muito para isso aí porque é uma opinião que não traz nada de relevante para você melhorar o seu trabalho. Agora, se o aluno escreveu, pô, eu acho muito difícil porque tem cálculo, e aí quando o professor explica, eu não consigo entender a relação lá entre o x, o y, o z, pô, então aí é um ponto de melhoria que é factível de você parar, analisar uma melhor forma de trazer isso para os estudantes. Então, saber separar essas críticas construtivas das opiniões é extremamente importante para, primeiro, você conseguir aprimorar o que é preciso e segundo, não se frustrar com esse processo aí de coleta de feedback dos alunos. Depois que você analisar esses resultados, identificar os pontos de melhora, né, e o que também não precisa melhorar, o que precisa manter, você vai implementar essas mudanças para aprimorar suas aulas. Primeiro, definir metas realistas e alcançáveis para aprimorar suas aulas é extremamente importante, porque não adianta dizer, não, eu vou chegar lá, eu vou fazer um monte de experimento, eu vou fazer um monte de dinâmica com os alunos, quando tu chega na sala de aula e não tem condições de fazer isso porque a escola não tem recursos, porque você não tem tempo para elaborar esses materiais. Então, estabelecer metas realistas, tá? Alcançáveis, vai devagarinho, vai implementando essas mudanças aos poucos, porque senão você não vai conseguir cumprir essas metas que você mesmo estabeleceu. Segundo, você vai buscar estratégias para aplicar essas sugestões e feedbacks recebidos. Não adianta só, que nem eu falei lá, colocar as metas, você tem que pensar em como você vai fazer isso exatamente, passo a passo, para não chegar lá no meio do caminho e dizer, pô, aqui eu tenho que parar porque eu não tenho condições de seguir adiante, eu não tenho material, eu não tenho apoio dos colegas, eu não tenho tempo para fazer isso. Então procurar por estratégias, por metodologias mais adequadas para você implementar essas mudanças é o segundo passo. E aí, colocando em prática essas mudanças graduais, você vai também monitorar o progresso dessas mudanças e avaliar os resultados, o impacto, né, das melhorias implementadas ao final de cada período letivo, comparando com períodos anteriores. Por isso que eu falei que é importante fazer ao final de cada período letivo. Então, você vai notar, pô, no trimestre passado eu não utilizei a aprendizagem baseada em problemas. Pô, os alunos não conseguiam resolver os exercícios facilmente. Agora eu utilizei, melhorou nesse aspecto. Então, você vai monitorando o que funciona e o que não funciona em diferentes turmas. Pode anotar no caderninho onde você faz as anotações diárias daquela turma. E aí você coloca lá, ó, os alunos não estão se dando muito bem com essa estratégia metodológica aqui, aprendizagem baseada em problemas. Então, eu vi que eles gostaram mais da parte de experimentos, então eu vou tentar trazer isso para o próximo trimestre. Daí você já vai anotando e quando chegar a próxima avaliação você vai já saber mais ou menos o que fazer. E olha só, quando você integra o feedback às suas aulas, tornando um processo contínuo, você vai dar voz para os estudantes e vai fazer com que eles participem ativamente do processo de ensino-aprendizagem. E além disso, a cultura do feedback é fundamental para um aprimoramento profissional mais rápido e eficaz. Então, não deixe de buscar outras fontes de feedback como colegas, gestores, para entender outras perspectivas além daquelas dos alunos e melhorar ainda mais o seu trabalho. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comenta se você já implementou a cultura do feedback nas suas aulas e não esquece de compartilhar esse vídeo com outros professores para que a gente consiga melhorar ainda mais o nosso trabalho e começar uma revolução na educação do nosso país. Um abraço e até mais.